Olá, graça e paz, boa tarde. Hoje eu quero falar sobre seitas e heresias. Assim como nos tempos de Jesus Cristo, que já existiam as seitas religiosas, que nós sabemos que eram os publicanos, os saduceus, os fariseus, os essênios, os herodianos e várias outras classes que existiam na época de Jesus que já eram considerados seitas. Essas seitas tiveram a sua ascensão ali no período conhecido como o tempo intertestamentário, que é conhecido como 400 anos de silêncio, tempo interbíblico, onde Deus não falara mais com a terra. Essas seitas então tiveram muito poder, voz dentro desses grupos. Nos tempos que nós vivemos, também existem as seitas religiosas dos tempos atuais que nós vivemos. Sabemos que o cristianismo ele é dividido em três grupos que nós conhecemos como os reformados, os grupos dos pentecostais e os grupos dos neopentecostais. Dentro desses grupos existem então algumas seitas essas dentro dos seus grupos que aplicam as suas heresias, usam a palavra de Deus de forma incorreta. Então, nós entendemos que toda vez que você usar a palavra de Deus de forma incorreta, ou seja, de forma alegórica, dentro daquilo que você pensa e dentro daquilo que você acha, você está criando então uma heresia. O que é uma heresia? A heresia é o confronto da verdadeira hermenêutica do texto. A heresia é o confronto, é o embate da verdadeira exegese daquele versículo. Então, quando eu leio a Bíblia de forma aleatória e construo um pensamento pessoal sobre aquele conceito, eu posso estar caminhando então para uma heresia. E é isso que eu quero falar aqui sobre seitas e heresias. Como que eu considero uma seita realmente seita ao olho nu, olhando para alguma religião, para alguma igreja? Toda a igreja que prega o evangelho buscando algo em troca ou buscando um benefício próprio para si, é uma seita. Ou seja, quem prega visando o autoenriquecimento, quem prega visando o campo de visibilidade, ele já está pregando e criando uma heresia para que isso aconteça. Nós temos algumas igrejas que dentro do nosso campo de estudo ali da CPAD nós consideramos como seitas. Talvez essas igrejas podem ser consideradas por seitas porque realmente pregam a favor de um uso pessoal de conhecimento, ou pode ser também de um erro doutrinário. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós temos a CCB, a Congregação Cristã no Brasil. Por um erro doutrinário do uso do véu e outras doutrinas pessoais que eles têm, nós a consideramos uma seita por erro doutrinário. Temos outras igrejas, mas o foco aqui não é apresentar alguma instituição, mas apenas entendermos que se usarmos a palavra de Deus de forma errada, de forma incorreta, sem buscar os originais daquilo que realmente a palavra está querendo dizer, nós sim poderemos criar uma heresia, né? Assim como tem muitos pregadores que criam heresias. Por exemplo, o movimento de autoajuda, aquela mensagem de autoajuda, aquela mensagem Deus dará, Deus faz, sempre jogando a mensagem numa construção de autoajuda e nunca levando o homem ao arrependimento, nunca fazendo com que o homem enxergue que ele está numa depravação e precisa de mudança. Então, nós temos esse movimento hoje, nos dias atuais. Também
temos muitas pregações que têm um envolvimento da psicanálise, para que a pessoa fique emotiva, para que a pessoa crie uma certa euforia durante o culto, para que a pessoa chore, se movimente, para que a pessoa crie um cenário muito emotivo. Então isso também é uma seita. Quando nós usamos a palavra de Deus para criar coisas desnecessárias, porque a palavra de Deus, o maior benefício do evangelho é a salvação, não é a riqueza, não é uma transição terapêutica, né? A palavra de Deus, o maior objetivo é que o homem se arrependa do seu pecado, se converta do seu mau caminho e volte a Deus. Isso é o evangelho. Então, assim, seitas, toda a igreja que não confronta o pecado, que toda a igreja que não confronta aquela má reputação, aquele mau comportamento, que não mexe com o caráter de quem ali esteja, dos seus adeptos, pode ser considerado uma seita. A igreja, ela foi instituída por Deus como uma pedra angular. A igreja, ela foi constituída por Deus dentro das suas leis, dentro das suas regras, dos seus dogmas. E quando esses dogmas não são expostos e aplicados de forma correta, ou seja, as pessoas, os pastores ou pregadores não querem aplicar de forma correta o que diz as escrituras, isso está dentro de benefício, ou seja, o pregador que assim o faz, ele não quer perder o seu status de pregador, porque ele não quer perder a agenda. Ou o pastor que assim faz, ele não quer perder membros, mas mais vale o bom funcionamento do evangelho na vida das pessoas do que o engano. Então, assim, a gente precisa entender que é a verdade, não tem outra coisa além da verdade. Martinho Lutero dizia, né? A paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Então, independente daquilo que você venha falar, que realmente está na palavra de Deus, você deve falar. Você deve pregar. Se nós somos homens representantes de Cristo, nós devemos fazer o que Cristo fazia. Então hoje, infelizmente, a gente está vivendo um evangelho onde muitos pregadores pregam somente heresias. Somente heresias. Mensagem de autoajuda, pregador coach, é assim. Mas eu acredito que Deus vai levantar remanescentes, pessoas fiéis ao evangelho, para combater esse mal, para combater essa raiz que impregnou, né, sobre nós. Spurgeon já dizia, ali em 1834, que chegaria um tempo que nos lugares dos pastores haveriam ali palhaços intertendo, né? Então, assim, infelizmente é o que realmente a gente vê. Mas eu acredito de forma piamente que Deus ainda está trabalhando, vai trabalhar, e as coisas vão acontecer, como diz as Escrituras, homens, sacerdotes real, que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz, que vão testificar aquilo que o Criador fez. Então, assim, eu acredito que Deus vai fazer um grande mover, e talvez você pode ser esse representante de Cristo que vai abençoar a vida das pessoas e vai pregar o evangelho com força, e vai pregar o evangelho com clareza, e o relacionamento entre Deus e o homem vai voltar a ser aquilo que realmente deve ser feito. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.